Pessoal, bom dia. Vou dar mais só 2 minutinhos, tá bom? Para começar a nossa aula, porque hoje está tendo feriadão aí, né? Então, enquanto o pessoal chega, a gente inicia a nossa aula. Som. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Mais uma vez, bom dia a todos vocês. Dá para perceber que a igreja está um pouco vazia, né? Por causa do feriadão. Então, a nossa igreja é pequena, né? E aí, quando 2 famílias viajam, já fica esse vazio. Enfim, vamos aproveitar. É bom também que a aula fica mais como se fosse uma aula particular, né? Assim, poucas pessoas, né? Então fica... Vamos aproveitar então, né? Felipe não está aqui, ó. Felipe não está aqui, que é o que mais pergunta, ó. Vendo, ó. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer uma oração, tá bom? E a gente inicia a nossa aula de hoje. Maravilhoso Deus, Tu és tão bom para conosco. Obrigado por esse dia maravilhoso, por esse domingo que estamos aqui para entender, para aprender a Tua palavra. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, abra nosso entendimento, a Tua palavra venha a ser fecundada em nosso ser. Eu quero também orar por aquelas pessoas que estão viajando, que chegarão hoje, chegarão depois do feriado, que o Senhor as traga em paz, Senhor, sem nenhum infortúnio. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa lição da aula passada. E quem estava aqui presente, eu estou falando sobre as mentiras do nosso tempo. Então, o livro que a nossa escola bíblica está sendo baseada nesse mês é esse livro aqui, tá bom? Do autor Anthony Esolen, que é As Mentiras do Nosso Tempo. São 2 livros, na verdade. E o que é que o autor traz nesse livro? Ele vai trazer que no decorrer dos séculos, né, até chegarmos nos dias atuais, existem muitas mentiras que estão sendo permeadas em nosso mundo, né? E, digamos assim, são as grandes mentiras. E é como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Então, uma mentira leva a outra mentira. Então, domingo passado, quem estava aqui, nós estudamos sobre a verdade, né? Sobre a questão de que se Deus existe ou não. É a principal mentira que o mundo tem contado. A existência de Deus, né? Qual é o serviço que Deus tem em nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a moral. Ok, então vamos falar sobre a moral. Coloquei um versículo aí, que está em Romanos 1, do 25, só a parte A. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, hoje, como vamos estudar sobre a moral, é necessário que a gente conceitue o que é moral, tá certo? Que a gente fale como a sociedade hoje, como o mundo hoje moderno vê a moral e como nós que somos cristãos entendemos o que é a moral. Então o resumo da aula de hoje será ver o conceito, o relativismo moral e para no final concluirmos que Deus é a fonte de toda a moral. Mas aí eu vou ler para vocês algumas frases aqui, que eu achei bem interessante, que estão dentro do nosso tema. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quem falou isso foi Jesus. Se Deus não existe, tudo é possível. Quem falou isso foi Dostoiévski, que é um autor russo. Moral sem Deus é apenas amor próprio. Quem falou isso foi Carlos Noguet, que é um filósofo. Bom, moral, eu queria que vocês olhassem para essas figuras. E aí nós vamos discorrer um pouco do que eu tenho de conhecimento sobre o que é moral, né? Às vezes nós confundimos moral com ética. Hoje aqui vamos colocar os dois nomes em um balaio só. Ética igual a moral. Porque, de certa forma, a ética também está ligada à moral. Então, o que é a moral? Eu coloquei 6 imagens aí. E através dessas imagens eu queria que vocês observassem uma e vocês falassem, olha, aquela imagem ali representa isso, e isso é imoral. Isso não faz bem para a sociedade. Ou então alguém pode também me definir o que vinha a ser a moral, para que serve a moral. Por que nós seres humanos precisamos ter, né, na sociedade a moral? Vamos lá? A figurinha aí, Robson está olhando assim, curioso. Vamos entender, certo? A primeira figura aí nós temos o que aí? Um assalto, roubar, né? Nós sabemos que roubar é um ato imoral, né? É um ato que prejudica o outro e também a sociedade, tá? A figurinha do meio aí, vocês conseguem saber identificar o que é isso? Tortura. Aí,
tortura. Será que torturar uma pessoa é moral? Será que quando, por exemplo, há tempos um pouco atrás, quando governos torturavam seus criminosos para saber da verdade, será que isso era uma prática certa, é uma prática moral, torturar as pessoas, mesmo que seja para um fim bom? Né? A outra aí nós temos o quê? Ao idoso. Quando você vê uma situação em que uma pessoa desrespeita um idoso, maltrata um idoso, qual é a nossa sensação? Isso é um ato moral? Maltratar um idoso, ali você vê que o idoso não tem a mesma condição física daquela outra pessoa, então aquilo ali causa nós uma revolta, porque é um ato que não é moral. Outro aí que é um cachorrinho, muito magrinho, podemos falar o quê? Maltratar animais. Maltratar animais é um ato moral? Será que é um ato imoral maltratar animais? Aí nós temos outro que é uma pessoa tentando matar a outra, então matar. E por fim nós temos a mentira. Ele está meio que com um Pinóquio, o nariz está crescendo. Mentir também é um ato que não é moral. Então assim, eu coloquei algumas imagens para mostrar para vocês que a moral, ela vem ser o quê? Ela vem ser esse conjunto de, como fosse regras que nós temos em nossa sociedade, tá bom? Para que a nossa sociedade possa viver o quê? Em harmonia, em equilíbrio, que a nossa sociedade ela possa ter ganhos. Já pensou se nós estivéssemos numa sociedade onde matar as pessoas fosse permitido? Que segurança teria essa sociedade? Nenhuma. É isso? Ou então se nós morássemos numa sociedade onde os velhos fossem mortos a chegar a uma certa idade. Então, que segurança haveria nessa sociedade? Então, a moral vai ser todo esse conjunto de regras estabelecidas pelo homem para que a sociedade possa viver em harmonia, em equilíbrio. Então, aqui eu peguei uma definição da internet que a moral é o conjunto de valores, normas, costumes e crenças que orientam o comportamento humano em sociedade. Deixa eu colocar a cronometrar aqui, pessoal. Que orienta a sociedade, que orienta o comportamento humano em sociedade, definindo o que é considerado certo, errado, bom ou mal. Então eu coloquei algumas imagens aqui e vocês já começam a perceber que aquilo ali não é bom. Aquilo ali não é bom. Então, nós seres humanos conseguimos identificar isso, porque nós temos uma tradição, porque nós temos leis, e nós temos uma cultura que mostra que isso é errado e isso é certo. Fazer isso é moral, fazer isso é imoral ou amoral. Então, eu coloquei uma definição um pouco mais abrangente, certo? A moral serve fundamentalmente para organizar a convivência social, estabelecendo diretrizes sobre o que é considerado certo e errado, justo ou injusto, permitido ou proibido, dentro de um grupo. Ela funciona como um conjunto de normas, valores e costumes que guiam o comportamento humano para assegurar a ordem e a harmonia. Tudo bem até agora? Deu para entender um pouco o que vem a ser a moral? Aqui eu não estou nem colocando ainda a moral teológica, a moral cristã. Eu estou falando de forma bem seca o que vem a ser a moral e que todos nós, de certa forma, convivemos com isso. Certo, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Tá? Sabendo que a moral é isso, eu pergunto a vocês, por que deveríamos amar nosso semelhante, que não frequentemente não é amável e às vezes é até prejudicial para nós? Eu quero levar uma discussão a vocês. Por que que eu tenho que, em uma sociedade, honrar esses valores morais? Por que isso é importante para nós? Vou dar um exemplo mais prático. Vamos lá. O que me leva a não cometer um crime, a não matar uma pessoa? Do ponto de vista, sem colocar Deus, do ponto de vista como se a sociedade não existisse Deus na sociedade. Por que eu não mataria uma pessoa? O que é que no homem tem que faz com que ele não mate uma pessoa? Digamos que essa pessoa não conhece a Deus. É só o fato de que se ele for matar uma pessoa, ele vai ser preso? Isso é o suficiente para que essa pessoa não mate outra pessoa? Ou existe outro componente também que faz com que ele não mate essa pessoa? Eu vou ser mais específico. Por exemplo, por que é que uma mãe não abandona seu filho? Até os animais. O que componente há entre a mãe e o filho que ela não consegue abandoná-lo?
Digamos que nós estamos vivendo em um momento pós-apocalíptico, né? Guerra, fome, as pessoas estão morrendo, miséria. E aquela mãe tem um filho, ela sabe que aquele filho ali é mais uma despesa para ela. O que é que leva aquela mãe ainda a permanecer com aquele filho, sabendo que as condições em que ela vive são condições deploráveis? Ela podia muito bem abandonar o filho e conseguir sobreviver. Que componente há por trás disso? Vocês estão captando o que eu quero falar? Que não é apenas leis criadas por homens que vão definir o que é moral. Culturalmente, então, ela falou, a cultura deles, aquele ato não é imoral. Mas alguém quer comentar sobre essa questão da moral? Será que a moral é só apenas regras que nós estabelecemos? Será que no ser humano não existe já uma essência dessa moral que foi posta em nós? E o que define esse valor, né? Porque a minha vida é um pouco melhor que aquela vida. Vou pegar o gancho de Sérgio e vou falar um pouco sobre um livro que é um livro de ficção que vai falar muito bem sobre a questão moral. Eu não sei se vocês já leram Crime e Castigo, de Dostoiévski. Alguém já leu esse livro, já conhece? Pois bem, livro muito bom. Então, em Crime e Castigo, nós temos um personagem que é o Raskolnikov. E o Raskolnikov, ele é um literário, ele é um intelectual, ele tem ideias bem progressistas. E ele entende que, no mundo, existem pessoas que são ordinárias e pessoas que estão extraordinárias. Então ele acha o seguinte, esse personagem, que as pessoas que são extraordinárias são aquelas pessoas que vão mudar a sociedade, são aquelas pessoas que vão dar um peso maior para a sociedade, vão fazer o bem para a sociedade. Então essas pessoas que estão extraordinárias, elas têm o poder de vida sobre as pessoas ordinárias. Então o que é que Raskolnikov faz? Ele é pobre, ele está cheio de dívidas, ele quer conseguir progredir na sua carreira acadêmica, e aí ele tem uma mulher em que ele pega empréstimos, que é uma usurária, tipo uma agiota. E essa mulher que ele pega empréstimo é uma mulher velha, está quase prestes a morrer, não tem filhos, não tem família, é ranzinza, mesquinha, e ainda assim tem dinheiro. Então Raskolnikov pensa o quê? Aquela mulher é uma pessoa ordinária. Se eu matasse aquela mulher ali e pegasse o dinheiro dela, o dinheiro daquela mulher seria muito mais bem aplicado comigo, porque eu sou uma pessoa extraordinária. Então, o valor da vida daquela mulher para Raskolnikov é menor que o dele. E o que é que Raskolnikov faz? Ele mata essa mulher, tá? Nesse sentido de que o valor que aquela mulher, aquela agiota tem é menor que o valor da vida dele. Então, você percebe que é um valor racional. O que ele pensa? O dinheiro que ele... Isso. O que é que ele pensa? Ele pensa o seguinte: o dinheiro vai ser bem mais utilizado comigo, porque eu vou mudar o mundo, porque eu tenho ideias que vão mudar o mundo. Eu sou jovem. Então, por que aquela pessoa está viva e eu estou pobre? Porque eu preciso do dinheiro dela. E aí ele fica nesse embate psicológico no livro e ele acaba matando essa mulher, certo? Só que é o seguinte, ele mata a mulher, mas ele não rouba o dinheiro dela, porque depois ele cai em uma crise de consciência. Porque Raskolnikov entende que ele mata uma pessoa, só que ele não sabe diferenciar se o que ele fez foi certo ou errado. Ele não consegue ter aquele sentimento de culpa. Aí o livro vai desenrolar, e no final do livro ele vai ter uma revelação, ele vai ser preso, vai descobrir que foi ele que matou, certo? Quer dizer, ele mesmo vai confessar para as pessoas que foi ele que matou, e aí no final do livro ele vai encontrar a redenção, né? Ele vai entender que o crime dele tem que ter uma culpa. E ele vai entender que essa culpa não é a sociedade que dá. Essa culpa não são as leis dos homens que dão essa culpa. Ele vai entender que essa culpa vem de uma lei divina. Ele vai entender que ele matou uma vida e ele estava pecando contra Deus. Muito bom o livro, tá, pessoal? Recomendo que vocês leiam esse livro, Crime e Castigo. Bom, enfim, li aqui a história de Raskolnikov, que ele vai descobrir que essa culpa, essa pena, vem de Deus e não só da sociedade. O ato que ele fez foi imoral, mas a pergunta que eu quero falar a vocês aqui, que não cala, é: qual é a origem dessa moral? Será que a moral que nós temos é apenas uma moral que vem da cultura? É apenas uma moral que vem de leis humanas? Ou uma crença? Se nós formos puxar o fio até saber a origem dessa moral, qual a origem dessa moral em nossas vidas? Quem pôs essa moral em nossas vidas? Como nasceu essa moral em nossas vidas? O que é que vai acontecer aqui? Nós temos a origem dessa moral, tá certo? Mas aí você fala: mas Eduardo, olha só,
se Deus, ele é a origem e a causa da moral, se foi Deus que pôs em nosso coração a moral, então o que fala daquelas sociedades em que não são religiosas, mas que mesmo assim têm esses preceitos? Vou dar aqui um exemplo. Vamos pegar lá o Japão, onde a maioria da população, né, é ateísta, ou quando não, são de outras religiões. Então nós temos que aquela sociedade lá, crimes são baixos, né, o índice de crimes são baixos, né, o índice de furtos também é baixo. Então nós também temos uma sociedade que não é tão religiosa, que não acredita que a moral vem de Deus, mas que pratica a moral. Aí você me pergunta, Eduardo, então como é que isso acontece? Será que se a moral vem de Deus, então só sociedades que são cristãs é que vão ter moral? Não. Né? Nós vamos ver que existe também. Bom, eu coloquei um gráfico aqui para nós, só para nós conhecer um pouco sobre esses fundamentos da moral. Então, olha só, nós temos 3 leis, certo? Nós temos a lei divina, a lei natural e a lei humana. Tá? Então, quando eu falo lei divina, eu estou falando para nós, né, que acreditamos que a moral parte de Deus. Então, a lei divina revelada, tá, é o quê? É um conjunto de normas e verdades morais que quem estabeleceu? Deus. E como é que ela foi revelada a nós, essa lei? Através das Escrituras, através do Evangelho. Então, nós temos a lei antiga, que está no Antigo Testamento, e nós temos a nova aliança, que está no Novo Testamento. Então, quando eu falo aqui, quando Robson fala que a origem da moral é Deus, é porque nós estamos olhando da ótica da lei divina. Deus se revelou aos homens, tá certo? Através das Escrituras, através da pregação do Evangelho, e aí nós entendemos, porque nós sabemos que aquilo ali é imoral, sabemos o que é certo, o que é errado. Mas entenda uma coisa, aqueles povos em que, digamos, não tiveram contato com a revelação de Deus, por que aqueles povos ainda guardam em si leis morais que vêm de Deus? Porque nós temos a lei natural. Entendeu? O que é a lei natural? Uma lei, é um comportamento que é inerente ao ser humano, não importa a religião que ele tem. Então nós temos muito aquele viés de achar assim, que se a pessoa é cristã, ela é boa, maravilhosa, ela não faz isso, não faz aquilo. E se a pessoa não é cristã, tome cuidado, que essa pessoa não é cristã. Esse é um viés errado, porque existe a lei natural, ou seja, algo que é inerente a nós, independente se aquela pessoa conhece ou não a verdade revelada. Então, por isso que eu falo aqui, porque uma mãe, quando vê um filho, não despreza, o ama, porque existe uma lei natural. Naturalmente, aquilo ali, ela tem aquele instinto de proteger aquela criança. Nós vamos saber que essa lei natural, quem fundiu essa lei natural nos homens? Foi Deus. Mas quem não conhece Deus, vai entender que simplesmente é a lei natural. Inclusive, a lei natural vai ser a base para o direito, né? Que aí nós vemos o direito natural. Tá? Então, quando eu olho para a lei natural, eu vejo como um princípio, um conjunto de princípios morais universais, imutáveis e racionais. Olha só que interessante. Universais, imutáveis e racionais. Se você for aqui no Brasil, se você for em qualquer lugar, você vai saber que, por exemplo, matar uma pessoa é crime, é algo a ser punido, independente de qual seja essa sociedade. Né? Se você for, tanto no Brasil como em qualquer outra pessoa, qualquer outra sociedade, você vai ver que o fundamento daquela sociedade começa com uma família. Então, a família inicia aquela sociedade, em qualquer sociedade. Você não vai ver nenhuma sociedade que se formou sem família, onde as pessoas têm os filhos e todos criam juntos. Não, porque isso é uma lei natural. Então, existe a lei natural, ela está pautada nos conceitos universais, imutáveis e racionais. E ela é inerente, ou seja, quem já nasce, toda pessoa que nasce já tem essa lei natural no seu coração. E, de certa forma, já conhece o que é o bem e o mal. Aí nós entramos em outra área, quando nós falamos da questão cultural, como a cultura influencia na moral, como foi falado aqui por Kessa e até por Letícia, né? De algumas culturas que têm alguns costumes que são imorais. Como é que aqueles costumes que são imorais entraram naquela sociedade por meio de tradição? Então, por exemplo, quando Kessa falou que aquela mãe indígena que tem um filho que é gêmeo, então que ela vai matar o outro,
ela faz isso por uma questão cultural, porque ela aprendeu de pai e mãe que aquilo devia ser feito. E embora, muitas vezes, isso vai acontecer, aquela mãe indígena talvez nem queira matar seu filho, que acontece. E nós podemos também ver que a lei natural em si não é perfeita, porque nós vamos ter o que? A influência cultural, né? Sociedades que matam filhos gêmeos, sociedade que a poligamia ela não é imoral. Então nós sabemos que a lei natural, ela existe, mas ela não é perfeita como a lei divina, que é a lei revelada. E por fim eu coloquei menor a lei humana, né? Você vê que a lei humana está dentro ali menor da lei natural, a lei divina ela é maior, porque é a lei revelada. A lei humana é o quê? Justamente são leis humanas que são estabelecidas por governos. Nós temos o que aqui no Brasil? Uma Constituição. Nós temos aqui vários decretos, nós temos aqui medidas provisórias. Então, todo esse conjunto de leis, né, é o que chamamos de lei humana. Tá? São normas, né, para poder guiar a sociedade, para que a sociedade ela consiga viver na mais plena harmonia. Eu vou aqui então focar mais nessa lei humana e nessa lei divina, tá bom? Porque nós temos alguns problemas também se formos considerar que a lei humana é suficiente para o homem. A lei humana é positiva, é a legislação criada pelo Estado, ela é mutável, essa palavra, presta atenção, ela é mutável, quer dizer que ela muda, e ela é coercitiva, né? Quando eu falo coercitiva, é porque as leis dos Estados, ela é o quê? Ela pune. Se você não cumpre, você é punido, tá bom? E ambas derivam da lei natural para ser justa. Ambas visam a ordem social, mas a natural ela é inata, ela já nasce com o homem. Já a humana ela é imposta. Né? A lei humana, que vem das leis, ela é imposta através de um poder coercitivo. E aí eu tenho algumas considerações para falar para vocês. A gente viu aqui esses 3 tipos de leis, são as leis que vão definir moral de acordo com a sociedade e de acordo com o pensamento que você tem sobre moral. Viver apenas pela lei natural é o suficiente? Digamos que nós somos cidadãos que só vivemos com a lei natural, ou seja, aquilo que é inerente a mim, eu não conheço a lei divina. Será que vai ser suficiente para nós? Talvez a lei natural seja bom para manter uma sociedade organizada, uma sociedade equilibrada, mas quando nós partimos para o principal propósito do homem aqui na Terra, será que a lei natural ela é suficiente? Ela não vai ser suficiente. E daqui a pouco a gente fala por quê. A lei dos homens é necessária para a harmonia de qualquer civilização? É necessário ter leis como Constituição Federal? É importantíssimo que temos leis, porque elas vão dirigir, na verdade, né, a nossa conduta. Então, ela é importante. E qual a consequência da lei divina revelada quando ela é separada da lei natural ou dos homens? Então, assim, são 3 perguntas, eu vou agora falar sobre a última. Qual seria a consequência se, digamos, hoje, a nossa sociedade só aderisse à lei natural e à lei humana, a lei divina não fosse necessária? Nós teríamos várias distorções, né, dentro da moral. Por exemplo, há um tempo atrás, o aborto não era permitido, né, não era proibido. Ainda é hoje, mas pelo caminhar das coisas, possivelmente vai ser autorizada a mulher fazer o aborto. Então, há tempos atrás o aborto não era permitido, um futuro próximo vai ser permitido. Então você vê que as leis humanas mudam, e se nós não tivermos a lei divina, vamos achar que essa lei é uma lei benéfica à sociedade. A mulher cometer aborto. Outra situação também, por exemplo, há tempos atrás, havia o que no Brasil, no tempo das colônias? Escravos, né? E aí o que foi que aconteceu? Com a abolição da escravatura, nós temos a lei, então, aboliu a escravatura. Isso foi bom? Foi bom para nós, claro que foi bom. Mas foi visto através da lei divina. Então nós percebemos que a lei divina, ela precisa estar dentro de qualquer sociedade. É como se ela equilibrasse aquilo ali. É como se vai haver situações em que a lei humana não vai saber decidir, então vai partir para a lei divina. Claro que isso é em uma sociedade perfeita, porque hoje a nossa sociedade é o quê? Ela é secular. Nenhum ministro, nenhum juiz vai determinar uma sentença e vai olhar assim, deixa eu ver o que a Bíblia diz, de forma nenhuma. Isso seria uma sociedade perfeita.
Ele vai definir de acordo com critérios, razão, cultura, entendeu? Mas nós percebemos, nós que somos cristãos, temos que ter essa visão. A lei divina é essencial, porque ela é que vai consertar esses erros que tanto a lei natural quanto a lei dos homens não conseguem fazer. Tudo bem por aqui? Falei muita questão de filosófica, sociológica, vamos partir agora mais para a parte interessante, que realmente é a parte da aula, né? A segunda grande mentira dos nossos tempos é que a moral ela é subjetiva. Tu és bom e fazes o bem, está lá em Salmo 119, 68. Só Deus é bom. O que vem a ser a moral subjetiva, então, em nosso meio hoje? Como a gente falou na aula passada, nós vivemos hoje uma crise da verdade. A verdade ela é o quê? Relativa, ela é subjetiva. A verdade passou a ser apenas uma mera especulação. É apenas um dado opinativo. Você tem a sua opinião, você tem a sua verdade, eu tenho a minha e aí tudo bem. Da mesma forma a moral. A moral ela passa a ser subjetiva. E hoje nós podemos dizer que a nossa situação é o seguinte: quem mais controla, quem mais dita o que é moral e o que é certo e errado hoje em nossa sociedade é quem? O Estado. Né? Vocês concordam comigo isso? É o Estado que diz isso? Concordam? Então a sociedade hoje, ela é esse ente que moraliza os cidadãos. Deixou de ser Deus para ser o quê? Para ser o Estado. Quer um exemplo? Bora lá. O que é que tem acontecido agora, que tem assim, causado muita indignação entre as pessoas, principalmente entre as mulheres, que é o feminicídio. Então nós temos o seguinte, segundo o feminicídio, homens que estão matando as mulheres, a sociedade se revolta. Essa sociedade revoltada, a quem essa sociedade hoje está procurando a solução? Para Deus ou para o Estado? Para o Estado. Essa sociedade tem um problema, que é a origem do pecado, e ela procura o Estado. Ela quer que o Estado imponha leis mais rígidas contra essas pessoas, como se isso fosse suficiente. Vai ajudar? Vai, mas não é o suficiente. Outro exemplo, quando nós temos fome, pobreza na sociedade, isso já é característico nosso. O que é que a população pede? A população vai pedir socorro a quem? Ao Estado. Quando, na verdade, a própria igreja, né, os cristãos poderiam fazer isso, ajudar, né, fazer trabalhos voluntários, mas não, aquela sociedade esquece, tá bom, Deus e procura solução em quem? O Estado. É tão forte a presença do Estado que o Estado já está começando a meter o seu bedelho aonde? Na própria igreja. Então nós temos casos em que igrejas, pastores, padres estão sendo processados pelo que eles falam em seu púlpito ou no seu altar. Então nós percebemos sim que o Estado hoje ele tem uma força moralizante muito, mas muito alta em nossa sociedade. Deus deixou de ser aquele ente que vai corrigir o homem, que vai moralizar o homem, e nós agora corremos para quem? Para o Estado. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, o homem, na falta de um Deus, o homem cria seu próprio Deus. E, de certa forma, o Estado hoje é uma religião civil. É o Estado o principal agente moralizante para dirigir as condutas éticas dos seus cidadãos por meio de ações coercitivas e punitivas, né? A forma que o Estado pune, né, a ação que ele usa é uma ação coercitiva. Ou ele tira sua liberdade, ou ele tira, ou você não pode mais, tira seus direitos políticos. Né? Por exemplo, quando você está devendo a um banco, está no Serasa, o que acontece? Você não consegue abrir contas, você não tem, seus direitos financeiros, de certa forma, estão o quê? Bloqueados. Então, é o Estado que promove isso. Então, se a gente for olhar, vamos olhar aqui, de uma visão agora mais secular. Realmente, o Estado está presente em tudo, em nossas vidas. O Estado, inclusive, diz como temos que educar os nossos filhos. Assim, 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 assim. Existe um currículo nacional de educação que tem que ser assim, 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 assim. O Estado diz como é que tem que ser os procedimentos que você precisa fazer quando está doente, tem que ser assim, 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 assim. Ele está presente em nossa vida e ele cresce, né, de forma assim, rápida, ele toma essa proporção.
Então o Estado hoje, ele é considerado como o agente moralizador da nossa sociedade, quando na verdade quem deveria ser a religião, que eu falo, deveria ser Deus. Deus deveria ser o principal agente. Então, por exemplo, quando nós temos situações como essa de feminicídios, a sociedade tem que entender que enquanto os homens não se converterem, enquanto os homens não abandonarem o seu pecado, isso vai estar sempre acontecendo. Tá? Então, a sociedade precisa atuar na consciência do homem de forma mais religiosa. Bom, então nós temos o Estado como grande agente moralizador. Qual é o problema do Estado? Ele ser único. Porque, veja só, o Estado ele é seco com relação à religião. No Estado você não tem aquela transcendência do homem. Ou seja, o Estado não garante a salvação da alma do homem. Só quem garante a salvação vai ser quem? Cristo. Então, se a sociedade se apega tanto ao Estado, ela acaba esquecendo o principal propósito do homem. O nosso principal propósito não é apenas ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Não é apenas ter uma vida em harmonia nesta terra. O principal propósito do homem é a salvação da sua alma. E essa salvação da sua alma, só quem dá é a lei divina. O Estado não dá isso, nem a lei dos homens dá isso. Certo? A salvação, só quem vai dar é a lei divina. Então, por isso que quando o Estado toma uma proporção tão grande assim, como nós vemos hoje, nós acabamos esquecendo um pouco da finalidade do homem, que é essa sua transcendência, que é o quê? A sua salvação. E achamos que a vida se resume apenas a este mundo aqui. Não funciona porque vai chegar um momento... Não funcionará porque... E vai chegar um momento em que aquele Estado vira uma tirania. É uma imposição. E isso vai totalmente contrário ao que é o cristianismo, já que é voluntário. E é o que eu vou falar agora, né? Que é a mutabilidade das leis. As leis podem ser quebradas, podem ser reformuladas. Como eu falei para vocês, há tempos antigos agora aí, o aborto era impensável, mas hoje nós estamos caminhando para que o aborto venha a ser legítimo. Então a cultura, a época, a política, a mídia, grupos minoritários, a própria religião, elas modam as leis, essas leis humanas. Então elas vão ser o quê? Elas não vão ser consistentes. Em algum momento essas leis vão mudar. E é o seguinte, se nós acreditamos que a verdade é imutável, as leis então deveriam acompanhar essa verdade. Por isso que as leis humanas, as leis que os estados impõem, não são suficientes, porque elas mudam de acordo com gerações. E se você pensar agora, várias leis já mudaram. Coisas que antigamente você achava que nunca iam acontecer, hoje estão acontecendo de forma natural. Tá certo? Então, não dá para confiar também simplesmente nas leis dos homens. Daqui a pouco eu vou colocar 2 exemplos sobre essa mudança nas leis. E, por fim, a moral subjetiva, ela traz uma moral como interpretativa. Ela é uma moral pessoal. Ela é uma moral que vive sem prêmio, é uma moral por si mesmo. É uma moral que, no fim das contas, ela só serve para esse momento. Ela não tem outro momento, como a gente vê aqui, por exemplo, na lei divina. Nós que somos cristãos, nós sabemos que somos salvos e que nós temos a salvação da nossa alma. Mas uma pessoa que apenas se baseia em leis morais dos homens ou na natural, ele não tem essa visão. Então, para ele, morreu ali, acabou. Então, a salvação não existe, já que para ele apenas esse plano aqui é suficiente. Então, a moral, ela passa a ser o quê? Subjetiva, é a sua opinião, é o que é melhor para mim. Ela vai estar baseada na cultura, como foi falado aqui, e, principalmente, ela vai estar descartando aquilo que é mais verdadeiro, que é mais tradicional. Então, essa mentira de falar que a moral é subjetiva é uma mentira que vai ter várias consequências, e é uma mentira que nós, cristãos, temos que combater. Não, a moral, ela existe. Podemos ter uma sociedade sem religião com moral? Pode, que é o caso da lei natural. Mas, no fim das contas, quando você vai olhar o aspecto da transcendência do homem, o homem como ser salvo, essa moral não é suficiente. Ela precisa de uma moral religiosa, a moral que nós temos, que é a lei divina. Até aí, ok para vocês? Olha só, sobre essa questão da moral, eu vou ter tempo aqui ainda.
tenho tempo, ainda faltam 10 minutos. Olha só, eu vou colocar para vocês aqui sobre o Estado ditar o que é moral e o que não é moral, e não a religião cristã. Vou colocar para vocês aqui um vídeo. Eu vi ontem esse vídeo aqui, eu falei, eu vou colocar na escola bíblica, tá? Bem, na Suíça, acho que é Suíça, na Suíça existe o suicídio assistido, né? Ou as pessoas podem chegar lá e podem pedir para o quê? Eu quero morrer, porque eu estou assim, assim, assim. E tudo bem, o Estado autoriza isso. Eu quero que vocês observem esse vídeo curtinho e nós vamos falar sobre vai se encaixar perfeitamente. Que quem define o que é certo ou errado, quem definiu aqui foi quem? Foi o Estado. O Estado impôs uma lei que as pessoas poderiam, a livre vontade, cometer suicídio. Tá bom? Então a gente vê que quem determinou que aquela morte pudesse ser legítima foi quem? Foi o Estado. Então nós estamos vendo que o Estado, ele tem esse poder de o quê? De ditar o que é certo, o que é errado, o que é moral ou imoral. Será que daqui a uns anos isso não vai estar no Brasil? Eu acho que possivelmente sim, né? Porque as tendências acontecem lá para depois vir para cá. E aí você percebe então a que ponto o Estado chega, né? Se nós descartarmos a lei divina, o suicídio será permitido e nós achamos que isso é correto, quando nós achamos que o suicídio, até desta forma, é um pecado grave contra Deus que deu o dom da vida. Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês, que eu vi também essa semana, certo? Olha só. Fama, lucros, de Susanna von Richthofen, provam que falhamos como sociedade. Eu achei bem interessante que ela está rindo que só aqui, né? Então, olha só, todos conhecem, né, a Suzane, né? Sabe que ela matou, junto com o seu namorado, os pais. E hoje a Suzana tem fã-clube. A Suzana fez um documentário para a Netflix que vai a quase 500 mil. Ou seja, inclusive essa jornalista, ela bota o título assim: será que nós falhamos como sociedade? Olha só, será que a punição estabelecida pelo Estado foi suficiente? Aquela punição foi suficiente para a Suzana por ter matado os seus pais? A gente consegue entender que até a punição do Estado não é o suficiente para a mudança interior, né? A gente percebe que somente a lei divina vai conseguir fazer isso, conseguir mudar os corações. Claro que eu não sei como é que está a situação dela, mas eu achei interessante trazer para vocês como a nossa sociedade vê essa moral, que é tão relativa. Quando o crime foi cometido, né, ela foi cancelada, as pessoas falavam que ela devia ficar a vida toda na cadeia, mas hoje, tempos se passam, e a Suzana hoje é o quê? É praticamente uma estrela. Ganha 1.000 milhões com a Netflix, tem uma vida como se fosse de subcelebridade. Então vocês conseguem perceber que a nossa sociedade, ela vai modulando o que é moral? É isso. Chega a ser bizarro para a gente isso, mas é o que está acontecendo. A moral, ela meio que não consegue ser aquela verdade imutável. Ela está sempre oscilando e mudando de acordo com a cultura. Depois vocês podem pensar, não vou ler para vocês por causa do tempo aqui, tá certo? Bom, agora falamos da moral como subjetiva, vamos falar o que realmente é verdadeiro. Deus, a fonte de toda moral. Por que Deus é a fonte de toda moral? A sua palavra revela isso. Deus é o bem de todo o bem. Por favor, uma pessoa abra aí em Marcos 10:18 e leia para nós, por favor. Deus é o bem de todo o bem. Deus é bom por essência, ao passo que todas as outras coisas são boas de acordo com a participação de Deus nela. Nenhuma lei moral pode ser dita boa, a não ser que tenha alguma semelhança com a bondade de Deus. Então, deixa eu voltar aqui para vocês, esse slide aqui, olha só. Deus, vamos colocar como lei divina, Ele é o bem supremo. Então, tanto a lei natural quanto a lei dos homens, se elas são boas, é porque elas têm a origem na lei divina. Tá? Se não roubar, se não matar, se não cometer suicídio, é bom, é porque isso tem uma origem em Deus, que é o nosso bem maior, é o nosso bem supremo. Então, Deus, Ele é sim a fonte dessa moral.
Inclusive, essa fonte de moral já está em nossos corações, até mesmo daqueles que não conhecem a Deus. A moral vem do caráter de Deus e não de regras arbitrárias. Levítico 19, 2. Alguém, por favor, abra aí, leia. Deus, ele é o reflexo dessa moral perfeita. Ele é santo, então temos que ser santos. Ele é justo, temos que ser justos. Ele é compassivo, ele é misericordioso. Então, tudo de bom que existe vem apenas de Deus. Ele é essa essência da bondade. Inclusive, se nós seres humanos somos feitos à imagem e semelhança dele, é por isso que nós temos essa lei em nós, de saber o que é bom, o que é ruim, porque veio de Deus essa essência. Então, o caráter de Deus é o que vai estabelecer essa moral em nós. A lei moral é revelada por Deus. Vamos abrir aí Romanos 7,12. Romanos 7,12. E depois Romanos 2,14, do 14 ao 15. Então a lei de Deus é justa, boa, agradável, perfeita. Agora abra aí Romanos 2, 14 e 15. A lei gravada onde? Não mais em tábuas, mas no coração. Então nós temos a lei revelada de Deus no Antigo Testamento a Moisés, escrita em tábuas. Na Nova Aliança está em nosso coração. Ou seja, nós somos indesculpáveis, porque a moral ela já está inata ao homem, que quem colocou essa moral no homem foi Deus. Essa moral que está dentro de cada um de nós aqui. Se cada um de nós sabe que isso é certo e que é errado, não é só porque eu sou cristão e eu aprendi da palavra, não, porque Deus já pôs isso em nosso coração. É tão interessante isso que a minha filha, a mais nova, quando ela faz algo errado, ela sabe que aquilo é errado, então ela fica nervosa, ela fica querendo falar pra gente. E olha que isso assim, já é do ser humano isso. Então, por exemplo, esses dias ela derramou o suco e ninguém viu, mas ela corria lá para cima e ia falar uma coisa, não sei o que. Ela tentava esconder, mas no final ela falou: mãe, eu derramei o suco ali. Ela sabe que aquilo que ela fez é errado, é como se já tivesse inato no coração dela. Ela não tentou esconder, ela não tentou mentir, não, porque ela sabe que aquilo ali é errado. Ou seja, no nosso coração já foi gravada essa lei, a lei divina sobre a moral. Por fim, Jesus é o exemplo perfeito de moral. João 14,6 e Hebreus 1,3. Por favor, abra aí para a gente poder fechar essa aula. E aí, Jesus, ele vai ser tanto o homem-deus como figura perfeita de moral para nós. Porque ele veio sem pecado, ele é sem pecado, ele morreu sem pecado. E é por isso que o nosso referencial precisa ser Jesus. O nosso referencial não pode ser o que o Estado diz, o que uma lei está dizendo. O nosso referencial precisa ser Jesus. Ele é o nosso centro gravitacional, é Jesus. Toda a sua história, todos os seus feitos mostram como Jesus, ele veio para o homem mostrar qual é o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós falamos em moral, ela não é subjetiva, ela é objetiva, ela vem de Deus e ela tem seu exemplo máximo em quem? Em Jesus. Jesus, como exemplo máximo, fecha essa moral. Então nós podemos dizer o seguinte: então aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, elas são imorais? Não, elas podem sim ter condutas que realmente agradem a Deus, condutas realmente até mesmo com cristãs, mas se ela não conhecer a verdade revelada que é Jesus, não adianta. No fundo do fundo, ela não terá a sua alma salva, que é o que mais importa para nós. Bom, vou repetir a frase que eu falei na aula passada sobre o valor da verdade em nossas vidas. Em nossa época, a inverdade ou falsidade leva muitas vantagens sobre a verdade, pois a busca pela verdade exige paciência, probidade, mente serena e humildade para, uma vez encontrada, aceitá-la e a ela conformar-se através dos próprios atos. A pessoa que ama a verdade manterá padrões de honra superiores aos das pessoas ao seu redor. Essa frase é do autor do livro. Busquemos, irmãos, sempre a verdade. Deixemos de lado os sofismas, as mentiras que você vê por aí, ou então as mentiras que o Estado quer pregar. O Estado quer dizer que você pode sim cometer suicídio e o Estado vai ajudar você a fazer isso. Não, isso não é a verdade. O Estado vai dizer que é permitido uma mulher tirar um bebê do seu ventre e que isso é correto. Não, isso é imoral.
O que eu estou falando aqui é o seguinte, eu vou puxar aqui o gancho de Robson. Essa sociedade cristã, que a gente pode pensar assim, vamos encontrar uma sociedade cristã, vamos encontrar um governo que ele é cristão, ele vai implementar então uma sociedade maravilhosa aqui. Não, isso não vai existir. Certo? O que vamos ter é alguns candidatos um pouco melhor e um pouco menor. E aí você vai escolher. O que eu quero falar para vocês assim, é que nós como igreja, nós somos essa resistência. Nós precisamos permanecer inabaláveis a essas mentiras que vêm do mundo. Depende de nós, não depende de você escolher um candidato A ou B, não depende de você colocar lá um governador que vai ser isso, não. Depende de nós, por quê? Porque realmente o Estado, ele é isso e acabou, ele não vai mudar, certo? Depende de nós, depende de educarmos nossos filhos, tá bom? Educarmos aquelas pessoas, falarmos de Jesus para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Então, como igreja, nós temos que ser essa resistência, permanecer firmes no decorrer dos séculos, até a vinda do nosso Salvador, que é Jesus. Então, combata as mentiras. Não deixe que as mentiras infiltrem dentro de nossos lares, nem na igreja. Vamos combatê-las, vamos permanecer firmes, para assim realmente esperar a vida de Deus. Amém? E é um trabalho também assim, mais pessoal, porque às vezes nós somos assim, que tem que ser um trabalho político, temos que fazer algum evento, não. É um trabalho pessoal, gente. É com seus vizinhos, seus amigos, é dessa forma. O Sérgio falou, realmente é certo. Nossa responsabilidade, isso mesmo. Amém. Vou fazer a oração encerrando, tá, pessoal? Deus, obrigado por esse tempo em que a Tua palavra foi compartilhada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a espalhar a Tua verdade, que a Tua igreja tem esse compromisso, Deus. É um compromisso diligente em estar pregando o Teu Evangelho, mostrando que Jesus é a salvação. Que o Senhor nos abençoe mais tarde no culto e que o Senhor abençoe os irmãos que estão vindo para Paulo Afonso. Em nome de Jesus, amém.